90 anos de idade e o medo de morrer com um segredo entalado na garganta. Por isso agora ele finalmente conta a história dos dólares que podem ter mudado os rumos do Brasil. Sabe quanto é que tinha naquelas malas? Tinha pouco, tinha milhões de dólares. Que o general Maurício mandou levar 3 praças lá com a chave do carro. Ele passou as malas para os praças e disse: "Ô major, põe essas malas no meu porta-malas, tranca e traz a chave para mim." Preste atenção nesta foto. É da visita de João Goulart, então presidente, à Casa Branca. Nela aparecem 2 homens que só agora sabemos foram essenciais para o golpe. Um é este general brasileiro, que se dizia amigo e aliado de Jango. Outro é o presidente John Kennedy. Ele temia que líderes como Fidel Castro em Cuba e Perón na Argentina enfraquecessem o controle dos Estados Unidos sobre a América Latina. 2 anos antes do golpe, numa conversa gravada na Casa Branca, Kennedy pergunta ao embaixador americano no Brasil, Lyndon Gordon: o outro homem da foto, o general Amaury Cruel, foi ministro da guerra de João Goulart. O então major Erimar diz que no dia do golpe testemunhou um encontro de Cruel com empresários de São Paulo. A reunião sigilosa aconteceu fora da sede do 2º Exército, neste sobrado onde Erimar prestava serviços farmacêuticos. Manda esses homens subirem para falar comigo. Tudo bem, eu fiquei lá. Aí, daí a pouco, desce 4 homens. O presidente da Federação da Indústria de São Paulo, que eu já conhecia, e mais 3 senhores, os 3 sobraçando maletas desse tamanho, cada um levando 2 maletas. Erimar diz que abriu as maletas. Cada um sobraçando a mala. Eu falei: poxa, se algum tiver com uma arma aí dentro, mata ele e mata a mim também e explode até o prédio. Abre a mala. Pode fechar. Abri todas as 6, só dava dólar novinho vindo do banco americano. E denunciou o caso ao comandante da 2ª Região Militar, general Carlos Luiz Guedes, que teria pressionado Cruel. Dei a ele menos de 24 horas para pedir reforma. Ele na mesma hora passou a mão no papel e pediu a reforma dele, dali já foi para casa e já saiu reformado. O golpe foi deflagrado com o movimento de tropas de Minas Gerais em direção ao Rio, onde estavam o presidente Goulart, o comando das Forças Armadas e o dos golpistas. As tropas marchavam de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro, mas o presidente já não estava na cidade. Em Brasília, um menino de apenas 7 anos de idade não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele notou a balbúrdia quando ficou sabendo que a família ia viajar às pressas. É a lembrança de um dia diferente, as malas correndo, tem que sair rápido, a minha mãe muito nervosa, saímos atropeladamente de uma pista pequena que na época ainda tinha lá na Granja do Torto. 50 anos depois, o filho do presidente deposto não tem dúvida, a deserção de Cruel fortaleceu os golpistas. Que lhe foi proposto a Jango, inclusive pelo general Cruel, que o traiu por dólares e não por ideologia: Jango, fecha o Congresso Nacional, fecha a CGT, se afaste de Brizola, vão prender o Brizola, prender o Arraes, e você fica de presidente da República. 31 de março, o embaixador americano pede que sejam preparadas 110 toneladas de munição, inclusive gás lacrimogênio, para desembarque em Campinas. Elas viriam em 10 aviões cargueiros, acompanhados por 6 aviões tanque e 6 caças. 31 de março, em ligação gravada de seu rancho, no Texas, o novo presidente americano, Lyndon Johnson, ordena a assessores força total aos golpistas. Hello? Hello. Oh, Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning. We decided to go ahead and start a naval task force out, but with no commitment.
I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I'd get right on top of it and stick my neck out a little. 1º de abril de 64, a reunião secreta na Casa Branca informa. A frota dos Estados Unidos havia deixado Aruba, no Caribe, e chegaria a Santos no dia 11 de abril. Era formada pelo porta-aviões Forrestal, 4 contra-torpedeiros, 2 navios de escolta e navios-tanque. O filho de Jango acha que, para sustentar o golpe, a Casa Branca estava disposta a dividir o Brasil. A esquadra da 4ª Frota Americana estava na costa brasileira para desembarcar e dividir o país em 2. Minas Gerais estava pronta para ser reconhecida como capital do Brasil pelos americanos. Este pesquisador vai jogar mais luzes sobre o envolvimento americano. Ele teve acesso aos arquivos da CPI, presidida pelo deputado Rubens Paiva, que investigou o financiamento de Washington a candidatos no Brasil. Segundo a CPI, nas eleições que precederam o golpe em 62, quase 1/3 dos eleitos recebeu dólares para a campanha. Em torno de 600 políticos envolvidos mais ou menos nesse derrame de dólares no Brasil. Foi um investimento de 5 milhões de dólares, o equivalente à metade de tudo que o presidente Kennedy gastou para se eleger nos Estados Unidos. Entre os que teriam recebido dinheiro, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade. No dia do golpe, sob protesto, ele declarou o cargo de Goulart vago, quando o presidente da República ainda estava reunido com aliados no Rio Grande do Sul. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Este historiador descobriu nos arquivos pesquisas do Ibope, algumas das quais nunca tinham sido divulgadas. Uma delas mostra que em São Paulo e no Rio de Janeiro, Jango era aprovado por 83% dos mais pobres. As reformas que ele anunciou em comício às vésperas do golpe eram muito populares. Temos uma pesquisa nacional em várias capitais e nessa pesquisa se pergunta, essa do início de março de 64, sobre questões da reforma agrária, por exemplo, se as pessoas eram contra ou a favor. Em linhas gerais, a aprovação à reforma agrária é muito grande, sempre acima de 50%. Em resumo, Goulart talvez tenha sido derrubado porque poderia vencer as eleições presidenciais do ano seguinte. Não se derruba presidente fraco a poucos meses de eleição. Jango era forte e caiu de pé, e é por isso que 50 anos depois nós estamos debatendo Jango até hoje. Jango morreu na Argentina sem nunca ter voltado do exílio. O filho diz que os mistérios em torno do pai ainda não acabaram. Ele está certo de que Jango foi envenenado porque vivo representava uma ameaça à ditadura militar.